Em Jeremias 11:19 lemos: Eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Esta profecia de duplo sentido, prevendo que o Salvador, o Cordeiro do Altíssimo, seria cortado da terra dos viventes, porque ele é a videira verdadeira e o seu fruto é a salvação, deveria ser retirado. Seu nome deveria ser esquecido. Contemplamos aqui nessa profecia do profeta Jeremias exatamente o que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mataram o Mashiach, o ungido, o Messias do Eterno, como profetizou também o profeta Daniel no capítulo 9, versículo 26. Será morto o Mashiach, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Já observamos anteriormente que o filho tem o mesmo nome que o pai, um nome hebraico. Vamos analisar o texto da aparição do anjo a Yosef, chamado pelos romanos e cristãos de José. Vamos analisar no capítulo 1, versículo 21 do livro de Mateus. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Segundo as Bíblias de tradução romana, a Vulgata, o nome que o anjo falou foi Jesus. Mas se ativarmos nosso raciocínio para alguns detalhes deste texto, veremos que o anjo não poderia ter dito que o Salvador se chamaria pelo nome de Jesus. Por quê? Porque José era Iahudeu, da casa de Davi. Sua língua original era o hebraico, como era também o de sua esposa Miriam, ou Maria. Ela também era uma judia. Quando o anjo vocalizou o nome do Salvador a Yosef, a José, o disse na língua que Yosef entendia que era o hebraico, e não um nome grego-romano, até porque o livro de Mateus foi escrito originalmente na língua hebraica e não poderia, na escrita original, ter um nome grego para o Salvador, que é judeu, como as Bíblias de nossos dias mostram. O nome vocalizado a Miriam e a Yosef foi o único nome que o Salvador tem, que é o nome hebraico Yahushua HaMashiach, o nome que está nos originais, como é o caso do texto citado de Mateus, que se encontra na biblioteca de Cesareia. O anjo jamais poderia ter proferido este nome grego, Jesus Cristo, a José, porque José era Iahudeu e somente compreendia sua língua, que era o hebraico. O nome verdadeiro Yahushua é confirmado no comentário de rodapé da Bíblia Vida Nova, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, da editora SR Edições Vida Nova. No Atlas Enciclopédico Internacional, editora Michelane, página 69, também encontramos o nome sagrado. Na Bíblia Sagrada de tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, página 1061, a respeito do texto em pauta, encontramos ali o nome sagrado Yahushua. O nome de uma pessoa é algo muito importante. O nome expressa e identifica uma pessoa, sua personalidade. Através do nome, uma pessoa é conhecida, realiza seus negócios e obtém seus documentos. Mas é lícito que o nome de alguém seja mudado? Segundo a legislação de cada país, fraudar o nome de alguém é crime de falsa ideologia. O nome de uma pessoa tem seu valor aonde quer que ela esteja. Nome é mundial.
Digamos que alguém se chame Pedro em nosso país e venha a se mudar para os Estados Unidos. Seu nome permanecerá sendo Pedro, mesmo que a pronúncia se alterou para Peter. Se você é brasileiro e viaja para o exterior, digamos por exemplo para a França, ao chegar na alfândega daquele país, irão pedir seu passaporte e no seu passaporte estará o seu nome e a sua nacionalidade do país a que você pertence. Não é porque você está em outro país que irão mudar o seu nome. Quando o presidente americano Bill Clinton vem ao Brasil, ele não recebe um nome português. Só porque saiu dos Estados Unidos e veio visitar o Brasil, seu nome continua sendo Bill Clinton. Por quê? Porque nome próprio não pode ser traduzido, somente pode ser transliterado. Por exemplo, o nome português João, no inglês, é transliterado para John. No entanto, João e John é o mesmo nome, não são dois nomes. É o mesmo nome transliterado para idiomas diferentes. O mesmo acontece com o nome Maria em português, que transliterado se pronuncia Mary e que no hebraico é Miriam. O nome, quando é transliterado para outro idioma, não perde seu significado. Como vemos, é crime mudar nomes. É crime fraudar. É crime mudar nomes. Mas se nome não pode ser mudado, por que mudaram o nome do Filho do Eterno? O Salvador disse para a samaritana no poço de Jacó: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudéus. João 4:22. Ele é Yahudeu, ele nasceu na Yahudeia, em Belém, portanto, é lógico que seu nome seria um nome hebraico. De um país para o outro, o nome pode ser mudado? Observe na capa deste livro, traduzido pela obra missionária chamada da Meia-Noite, que todo o texto foi traduzido, mas os nomes dos autores desta obra permaneceram em sua forma original. Se nome pode ser mudado ou traduzido, por que não fizeram a tradução também dos nomes dos autores? Nomes próprios não podem ser traduzidos. Mas por que mudaram, afinal, o nome do Filho do Criador? Quem, afinal, fez isto? A Grécia é um país situado no sudeste da Europa. Citadas nas Escrituras, sob os títulos de Javan e Quintim, em Zacarias 9:13, se anuncia que os judeus fariam oposição aos gregos. Porque para mim curvei Yehudá como um arco, e o enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Os gregos eram um povo politeístas, adoravam em torno de 30.000 deuses e tinha como seu deus maior a Zeus. A Grécia é também citada nas profecias contidas no livro de Daniel, capítulo 8, verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. A Grécia é este bode profético. O chifre notável é o general Alexandre, intitulado o Grande. Os gregos, pela sua grande tendência idolátrica, foram os grandes fraudadores das Escrituras e do nome sagrado. Este povo, os primeiros a traduzirem dos originais hebraicos as Escrituras para seu idioma, substituíram o verdadeiro nome Yahushua por um nome grego Jesus, nome este atribuído ao deus maior da Grécia, o Zeus mitológico. Clemente, Atanásio e Orígenes foram os copistas das escrituras hebraicas para a língua grega. Em Atos capítulo 17, versículo 16, o apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas,
capital da Grécia, se deparou ali com uma idolatria terrível. O versículo diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Infelizmente, os copistas gregos não foram fidedignos nessa tradução e vilipendiaram o nome sagrado do Salvador. E onde encontramos nas traduções atuais o nome grego romano Jesus Cristo, deveria estar o nome hebraico Yahushua HaMashiach. O nome grego Jesus foi formado das letras do alfabeto grego. O iota, também usada como Z, a letra eta, a letra sigma, a letra omicron, a letra upsilon e novamente a letra grega sigma, formando com isto o nome de mais um deus grego falso chamado Iesos. Por serem politeístas, adoradores de muitos deuses, em torno de 30.000, os gregos não eram simpatizantes do povo do Criador, os israelitas, que eram monoteístas, adoradores de um único Senhor. Ao fazerem a tradução para seu idioma e se depararem com o nome original de Yahushua, trocaram-no pelo nome do deus mitológico grego Iesos, nome criado para homenagear o deus maior Zeus dos gregos. A seguir, iremos observar que outro povo deu continuidade a esta grande fraude. Os romanos herdaram quase todas as coisas da cultura e costumes dos gregos. Por serem também um povo extremamente idólatra, observamos o relacionamento existente entre romanos e os gregos, e afinidade também entre os seus deuses. O Zeus, o deus grego, considerado como deus maior da Grécia, é adorado pelos romanos como Júpiter. A deusa Hera é o Juno romano. Ares, o deus da guerra, é o deus romano Marte. A deusa grega Ártemis é a Diana dos romanos, citadas muitas vezes nas escrituras. Os deuses dos gregos e romanos estavam por toda parte, nos céus, na terra, no mar e nas profundezas da terra. Nos primeiros 400 anos de nossa era, conforme observamos na matéria da revista Super Interessante de abril de 1996, Como Proteger o Mito da Verdade, os católicos romanos rezavam suas missas na língua grega, usando a tradução grega com o nome falso do Filho do Eterno. Isto explica porque nesses primeiros 4 séculos a influência dos deuses gregos foi tão constante nas missas do catolicismo. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas pelo fim do 2º século, a igreja começou a tomar nova forma. Ao desaparecer a primitiva simplicidade, os primeiros discípulos baixaram ao túmulo. Seus descendentes, junto com os novos adeptos, puseram-se à frente da causa e a remodularam. E para se ter um número de conversos razoáveis, abriram as portas largas do favoritismo espiritual e, como resultado, uma inundação pagã invadiu a igreja, trazendo seus costumes, práticas e ídolos. Não precisamos forçar a memória para observarmos a performance do resultado catastrófico que tudo isso causou. O Brasil é um exemplo disto. Mais da metade das cidades brasileiras são consagradas aos ídolos adorados e venerados pelo catolicismo romano. Quando a cidade não é batizada com o nome dos ídolos,
colocam-na debaixo de padroeiros. O nosso país, por exemplo, está debaixo da maldição de um ídolo. O Brasil não tem senhor, tem senhora. A Bíblia diz: bem-aventurado é a nação cujo Criador é o Eterno. Ou seja, nessas traduções, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O sistema da mentira colocou o nosso país debaixo da maldição da idolatria, debaixo do ídolo de Aparecida do Norte, que boa parte dos brasileiros a tem como sua padroeira. O Brasil é o único país que tem 365 ídolos para os 365 dias do ano. Em uma de nossas principais cidades, o Rio de Janeiro, temos como cartão de visita um enorme ídolo, o chamado Cristo Redentor, que não fala, que não anda, que não ouve, e se pudesse falar, estaria a dizer: bem-vindo ao país da idolatria.